Então, pessoal, eu sou a Vanessa, esse é o Edson que está com a gente. O Gabriel Amaro também ajudou a fazer essa aula, preparar essa aula para vocês. A gente vai falar sobre materiais e suas relações com a profissão e os conceitos do desenho técnico, mas a gente vai focar um pouquinho mais nos materiais. Primeiro, a gente vai começar falando da prática do desenho na profissão. Muita gente acha que para você entrar no curso de arquitetura ou design mesmo, você precisa ter essa prática do desenho, precisa desenhar muito bem, mas não é necessariamente isso. Você precisa ter noção e a gente vai mostrar para vocês como que vai desenrolar isso, né? Aqui a gente colocou alguns exemplos. Tem esse croquis, que a gente tirou do ArcDaily, e você pode ver que, tipo, não tá uma coisa extraordinária, não tá um desenho bem feito, é um rascunho. Só que, assim, o que é importante a gente perceber é a noção de escala que a pessoa que fez esse croquis teve. Então, tem uma proporção ali da escada, nesse lado aqui. Isso daqui são algumas escalinhas humanas, tamanho da pessoa, o tamanho do pé direito, que continua o mesmo daqui para baixo. Aqui ele usa para fazer um estudo, né? Ele trabalha o desenho como uma ferramenta de estudo. Edson, você quer complementar? Não, tá tudo aqui por enquanto, Vanessa. Na verdade, eu queria perguntar para esse pessoal, seria legal se eles pudessem falar rapidamente mais ou menos o que eles esperam nesse começo de aula, o que eles imaginam, tanto de arquitetura como design. Sintam-se livres para E aí, falar no pessoal? microfone, viu? Ou se não, no chat, pessoal, a gente está olhando. Vamos lá, vamos interagir. Não tem muita gente, tá tranquilo. Não precisa ter vergonha, arquiteto não pode ter vergonha. Bom, já que vocês estão quietinhos, não estão se sentindo tão à vontade assim para falar, a gente continua mostrando alguns outros exemplos de croquis, que não estão necessariamente um desenho muito técnico, né? Tá uma coisa assim, um rascunho, né? Aqui a gente também tem um outro exemplo, esse croquis um pouco mais elaborado, trazendo para a pessoa que está vendo essa noção de luminosidade, quantidade de luz que está entrando no espaço, perpetuação, tudo isso é uma ferramenta, entendeu? O que a gente precisa entender é que o desenho nem sempre é só para a gente olhar. Muitas vezes é para a gente explicar algum conceito ou alguma coisa, e mesmo para a gente estudar. Então, é sempre bom a gente começar desenhando na mão, porque você não consegue passar para nenhum outro software se você não tem uma noção básica do desenho na mão. E você vai começar a entender muito melhor a escala quando você estiver olhando no papel. Eu ia falar justamente da escala. Nesse desenho, se vocês prestarem atenção no nível de cima, no nível da rua, ele colocou uma certa profundidade que, dependendo de como que você perceber, você até se engana. Mas ele, meio que no corte, ele trouxe para perto dele aquilo que ele queria ver, que é justamente esse ensaio de iluminação. E lá em cima ele mostrou que tem profundidade, que a coisa é grande, que vai lá para o fundo. Isso aí. E são esses pequenos detalhes que faz toda a diferença para a pessoa que está observando e para você mesmo ter uma noção do que você quer dizer com aquele desenho. Aqui a gente tem uma perspectiva, um pouco mais complexo, mas é o tipo de desenho que você vai conseguir fazer com o tempo. Não é para se assustar e pensar, ai meu Deus, eu não vou conseguir fazer, porque é um desenho. Como é que eu posso falar? É um desenho que é com a prática que você vai adquirindo essa experiência melhor de como que você vai desenhar, o seu traço fica mais firme com o tempo. Todo esse desenho, ele não é feito com régua. Uma das coisas que os professores detestam muito é quando ele pede para você fazer um croquis, você vai lá e pega uma régua, pega um escalímetro, que a gente vai mostrar mais para frente como que é. Não é assim. A ideia é que você trabalhe com a mão livre, né? Trabalhar com a mão livre é o ideal para você sentir também o desenho e você saber o que você está fazendo, não ficar preso ali na medida. Trabalhar um pouco com o seu olhar. Vocês vão aprender também um pouco sobre o ponto de fuga. O ponto de fuga desse desenho está lá no fundo, naquela parte mais escurinha.
E é lindo. Esse desenho é perfeito, né? É o sonho nosso conseguir fazer uma perspectiva assim. Mas fica bonita as nossas, mas essa ficou muito perfeita. A gente usou ela para dar essa aula de hoje, porque realmente ela está muito perfeita, muito perfeita. E o ponto de fuga que ele usou, quando você analisa, você vê que os outros elementos que estão mais aqui na frente ficam mais fácil de desenhar. E tá lá no fundo, lá naquela parte mais escura do desenho, é lá que ele usou ponto de fuga. Isso aí vocês vão aprender, os professores vão. Isso é bom vocês, como aluno, também começar a pesquisar essa relação de desenho à mão livre, começar a saber aonde que você vai ter, da onde você vai puxar o seu traçado. Isso é muito importante para o desenho dar certo. Pessoal, É vocês legal também falaram que... uma borracha sobre croquis, borracha no croquis. Como é que é isso aí? Então, o Arthur colocou um ponto importante, uma coisa que a gente pode perceber nesse desenho também, é que tem muitas partes dele que tem muitas linhas sobrepostas, muitas linhas, uma em cima da outra. No croquis, a gente não usa borracha, a gente percebe o nosso erro quando a gente está enxergando o nosso erro. Então, uma coisa que o professor falou para mim é, se você faz uma linha torta e você apaga ela e tenta fazê-la de novo, você vai continuar fazendo ela torta, porque você não sabe aonde foi que você errou. Então, no croquis, não importa se você passa a linha várias vezes pelo mesmo lugar, para ser assim mesmo o desenho. Ele não precisa ser perfeito. O ideal é que você consiga enxergar aonde que está a perspectiva do seu olhar. Se você faz uma linha reta, aliás, se você faz uma linha torta e você apaga ela, você não vai conseguir ter um parâmetro, uma noção para você fazer a próxima linha. Então, é muito bom que vocês não usem borracha também. Não usem régua, não usem borracha. Vocês vão perceber que no final vai ficar bom. Você pode até desenhar e ficar meio que, tá muito feio isso aqui, mas pode ter certeza que vai dar um acabamento legal e vai ficar tudo certo. Aqui eu queria também falar que ele usou umas coresinhas. Tipo, a gente não costuma pintar muito, mas aqui ele usou para delimitar a parte do céu e as áreas verdes, né, os arbustos e tal. É interessante, às vezes, utilizar algumas cores para dar algum destaque, mas, no geral, a gente não costuma pintar croquis. Aqui a gente colocou também alguns estudos de logo, porque a gente também queria trazer um pouco do design para isso. Uma coisa que eu queria comentar desses desenhos é que percebam como a simplicidade da forma, né? Não são coisas muito complexas, são formas simples. O que a gente tem que ter em mente é que o nosso olhar, o nosso cérebro é muito preguiçoso. Então, para ele, quanto mais fácil de entender, quanto mais você bate o olho e entende, melhor. E uma dessas lógicas é a simetria. Nosso olhar, ele entende muito bem a simetria e o nosso cérebro, ele é estimulado a relaxar. Então, quando a gente tem esses formatos que partem de círculos e de quadrados e de retângulos, principalmente porque aqui a gente tem essa forma que para quem não conhece é a... Ai, meu Deus do céu, fugiu o nome agora, Edson. Socorro. Proporção áurea, ou sequência da proporção áurea. E aí é uma proporção que você encontra na arquitetura desde os tempos mais antigos da arquitetura grega, romana. Ela já estava lá, entendeu? É um processo que é muito simples, e o simples às vezes é a coisa mais... a melhor coisa que você vai ter, assim, do seu projeto, né? Edson, quer falar alguma coisa? A Carmen fez um comentário que ela falou que ela gosta de pintar os desenhos dela com aquarela. Carmen, poder pintar pode, né? Mas aqui eles mesmos não se atrelam, não se apegam a isso. Eles se apegam mais com o que você está visualizando e o que você está conseguindo desenhar à mão. Mas, assim, em urbanismo, em um certo momento, você vai poder usar bastante. E aí você aproveita, porque... Mas eu já tô no 3º ano. Eu tô falando que é um recurso. Ai, o Edson! Então... A Carmen, eu falei, será que a Carmen... Não, então a Carmen já é veterana já. A Carmen já tem uma certa prática, mas, né? Então, pegando o gato da Carmen, para quem não é veterano, se quiser pintar, pinta, não é preciso.
Em urbanismo, isso, em urbanismo seria legal, fica mais bonito o desenho, pode ser que às vezes em aquele 10º a mais de nota fique interessante, mas realmente em planejamento arquitetônico é mais aquela coisa do traçado e você conseguir mostrar para o professor ou representar aquilo bem feito na mão livre. Então é bom treinar e Nos ponto de croquis de fuga acho que é a questão. arquitetura, é isso mesmo, nos desenhos os croquis de projeto de arquitetura, o que eu pinto são as sombras, isso dá uma profundidade maior para a perspectiva, funciona bem. Isso daí faz bastante diferença. E assim, depois com o tempo, quando você vai pegando do jeito, fica muito fácil. Se você quiser pintar, quiser fazer essas coisas, é super válido, né? A Carmen aí gosta de pintar bastante os desenhos dela com aquarela e eu acho que dá um acabamento muito bom. Super interessante. A segunda parte que a gente quer falar é o desenho como veículo de comunicação. Porque quando você desenha, você também está usando o seu desenho para se comunicar com a pessoa. Edson, quer falar desse aqui? Eu quero. Primeiro eu quero. Volta lá naquela imagem lá. Ó, quando nós estávamos planejando essa pequena apresentação para vocês, essa imagem foi a perfeita, porque vocês, quando começarem a trabalhar, tiver um escritório, ou até mesmo no ateliê de vocês vão estar muito bem, desenhando muito show de bola, e vocês vão se deparar com clientes que vão fazer essa cara. Então a gente achou perfeito que às vezes, pessoal, você entendeu o que é que eu desenho? Porque vocês vão acabar falando isso na vida para alguém. Pode passar, Vanessa. Tá, aqui para quem não conhece é o MASP, né? Quem projetou o MASP foi a Alina Bubardi, que é uma arquiteta incrível, super recomendo que vocês pesquisem depois. A gente pegou esse exemplo porque é muito conhecido, é uma forma básica que muitas pessoas lembram bastante, justamente pela simplicidade da forma. E é um bom exemplo de como que a Lina fez para ela se expressar nesse caso, né? Aqui a gente tem ele como ele é, o vão. Uma coisa interessante do Mirante que foi para ser mantido, né? Quando o espaço foi cedido, eles quiseram manter esse mirante e aí deu esse vão livre, justamente para poder facilitar o acesso das pessoas para essa parte daqui, né? E aí agora eu vou mostrar para vocês um desenho da Lina, que é bem famoso e, assim, não tem nada disso lá no Vão do MASP, para quem já foi sabe que não existe isso. Até para quem não foi sabe que não tem isso, né? A gente viu nas fotos. E assim, qual é a parte interessante do desenho? É porque assim, ela conseguiu transmitir o que ela pensava para aquele espaço, que não era necessariamente um objeto, alguma coisa que você ia ocupar e delimitar aquilo como um meio de utilização para falar, olha, aqui vai ser a parte onde as crianças vão brincar, aqui vai ser uma exposição. Não. O Vão do MASP, ele é um espaço sem nada. E as pessoas, elas se apropriam daquele espaço, elas fazem um espaço, entendeu? Então, assim, vez ou outra tem concertos, tem pessoal dançando, tem gente conversando, tem gente passeando, gente brincando, tem de tudo. E quando ela passou esse desenho, quando ela fez esse desenho, ela queria transmitir justamente isso. Ela queria fazer com que esse espaço parecesse livre para quem estivesse ali e pudesse fazer qualquer coisa. Edson, quer complementar? Então, esse desenho, esse projeto dela ia ser assim, ia ser lindo, maravilhoso. Só não foi, porque acho que vocês conhecem a 9 de julho, Avenida 9 de julho, e infelizmente os cabeções nas décadas passadas quiseram abrir aquele túnel. Então, ela perdeu todo aquele terreno que ela tinha para frente, ela perdeu por causa do túnel. Então, o projeto ficou como ele é hoje. Mas se não tivesse o túnel, ele ia ser assim. Com certeza ele está assim. Pessoal, só complementando uma informação, para quem não é de São Paulo, para quem é de Minas, do Sul, esse é o MASP. Para vocês terem uma noção sobre o referencial da localização do 9 de julho, peguem no Google, né, no Google Maps mesmo, ou aí nessa imagem que eles estão mostrando, para vocês entenderem um pouco da diferença entre o partido, né, do projeto, um pouco de onde a Lina queria partir, e em função de algumas questões projetuais, de questões econômicas, de questões urbanísticas, políticas,
acabou que a gente tem que fazer algumas adaptações para encaixar o projeto naquela região, né? Então, acho que quem não é de São Paulo, a gente pega um dos locais mais, assim, referenciais aqui de São Paulo para vocês entenderem, né? Que todo mundo conhece aqui, mas se alguém não conhece e é de fora, dá uma pesquisada porque é um bom referencial para vocês entenderem essa questão de croquis, do que foi elaborado, do que conseguiu ser implementado. Então, esse é um bom objeto de treino. Eu vi que a Graziele levantou a mãozinha. Se você quiser falar, Grazi, pode perguntar, pode falar no microfone, tá bom? Tem que aproveitar agora. Eu tenho uma questão. Pode falar. A respeito dessa impressão que vocês falaram que ela quis passar com o monumento, né? Porque é um monumento. Essa questão sobre o que ela quis passar seria, no caso, como ela se identifica dentro da arquitetura. O seu microfone tá Tá mutado. cortando. Calma aí. Tinha a questão do modernismo, né, na época em que então tinha toda uma discussão, uma teoria sobre a forma e tudo mais, né? Na época do modernismo, primava pelo material e o você com a obra, com o prédio, e não com o entorno ou com relação com a cidade numa forma mais básica, apesar dela ter uma relação com a cidade, que ela tem ali embaixo o vão livre, onde tem convívio social sem algum tipo de barreira. Mas nessa época, sim, especificamente, tem bastante coisa para falar sobre modernismo. Não tem muito a ver com ela, não. Nessa época, pelo menos. Ah, sim. Então ela pegou, tipo, o momento que eles estavam vivendo e resolveu aproveitar isso e criar o MASP. É mais ou menos isso também. Isso aí são coisas que a gente escuta, que a gente lê em documentos. Vocês vão ver muito documentário, né? Conforme vocês vão pesquisando. Que dizem até que foi proposital esse vão desse tamanho, e ela queria justamente o projeto desse tamanho, não aconteceu desse tamanho aqui, que está nesse desenho, porque ela queria já chamar, ela já imaginava naquela época a questão das movimentações, a questão das pessoas irem para fazer manifestação. Olha, lá atrás, ela já meio que dizem que ela já fez isso proposital. Então, a Lina realmente tinha algum piteto ali na política, mas é modernismo, né? Então, são conceitos que a gente não consegue ter tanta certeza, mas uma coisa que eu estava até conversando com o Gabriel é sobre a sensação que o desenho passa também, né? Porque quando você olha e você não conhece o espaço, você tem até uma expressão, né, não sei se é do modernismo, me corrijam se eu estiver errada, que é ver com olhos livres, né? E é enxergar assim como se fosse a primeira vez. Então, olhar isso de uma forma como se fosse a primeira vez e tentar sentir ali o que a pessoa que projetou estava pensando para o espaço, o que o desenho te transmite é uma coisa que, assim, é uma experiência muito boa também. Muito, muito boa. Olhar sem nenhuma pré-existência de noção, assim. Vocês que são de fora, daqui de São Paulo, a São Judas Moca também é uma equipe muito boa do CAL, o Arthur faz parte, a Vanessa faz parte. E assim, quando vocês... eu acho muito interessante vocês virem para São Paulo, conversar com esse pessoal, marcar um dia e final de semana vocês consigam ficar aqui na casa de alguém, porque a gente faz um tour por São Paulo. Isso, tem muita coisa bacana. Vocês que estão entrando agora, vão entrar agora, vocês não vão conseguir fazer isso, mas no semestre que vem vocês vão participar com outras turmas. Que no começo na primeira semana, os professores e os alunos saem visitando a cidade. Então, é muito interessante, os professores explicando, olha, isso por causa daquilo, isso por causa daquilo. E vocês que são de fora, de São Paulo, procura o pessoal do CAL, mantém contato e vem um dia para cá, o pessoal vai reunir todo mundo, vocês conhecerem um pouco. E as visitas... A gente é legal, a gente gosta de passear. As visitas normalmente são feitas com os professores. Então, eles vão combinar direitinho, vai marcar e vai todo mundo conhecer. Você faz, todo semestre a gente faz, porque é muito interessante. Então, aqui a gente tem um exemplo internacional, né? Que é o do Orenzo Piano,
que é esse de Mary. É um centro cultural, eu não consigo pronunciar direito o nome, Tijabou. Enfim, a gente trouxe esse exemplo um pouco mais requintado para mostrar que muitas vezes a gente também trabalha com referência, né? E que nesse caso, a linguagem que ele usa para falar, para usar a estrutura, essa arquitetura é high-tech, se eu não me engano, né? E tem muito disso, tem muito de trabalhar com a estrutura, trabalhar com essas coisas mais aparentes. Ele pegou aí a estrutura das cabanas dos povos indígenas, do local, né, dos nativos, e meio que quis transpassar essa ideia para esse centro cultural, até para trabalhar com o entorno. Se vocês olharem bem, é uma coisa assim bem ampla, não é só alta, ela é ampla, e ela não é uma coisa que dá um impacto assim tão grande que tira o resto da graça do entorno, né? Ele também trabalha com, o Edson tinha comentado, com cocar, né, Edson? Era isso que você tinha falado? Isso, essa obra aqui que ele imaginou. Tem aqueles índios que usam aquele negócio aqui, né, na frente, que vocês já viram. Eu esqueço o nome daquele negócio. Cocar. Então, aí ele cocar, colocou, eu acho. Porque acho que é cocar mesmo. O próprio índio tira das cabanas deles, para parecer com a cabana deles, né? Aquela coisa de combinar a roupa deles com o lugar deles. E aí ele criou essa obra fantástica, que vocês também precisam pesquisar na internet. Se alguém um dia for viajar, tem que ir lá conhecer. E uma coisa do Renzo Piano muito interessante que eu gosto demais do Renzo Piano, né? Espero um dia conhecer ele e bater um papo com ele, né? Quem sabe? É que ele cria todas essas armações metálicas que vocês estão vendo nessa foto. A maioria dos projetos, ele gosta de desenhar essas armações. Então ele inventa umas coisas, às vezes até meio chato, né? Mas ele gosta de criar. Então ele não fica só no concreto. Eu quero um parafuso. Vocês vão estudar bem aprofundado isso na faculdade, alguns projetos. E ele desenha tudo. Até parece que o cara era metalúrgico, meu, porque é muito... Ele é muito específico, né? E aí a gente vai entrar mais uma vez no conceito do desenho também, aqui, nesse croquis. Que quando você olha, você até estranha um pouco, parece um rabisco. Mas o conceito do desenho não é só desenhar para outra pessoa, é desenhar para você mesmo, né? Então aqui ele está fazendo um estudo da envergadura, da curvatura, pensando em como vai ser, porque como é feito esse projeto numa orla, ele pensou tudo para trabalhar com contraventamento, que vocês vão estudar um pouquinho mais para frente. Mas o desenho ele não precisa ser bonito. Você precisa entender o seu desenho. E às vezes também, né, é sempre bom conseguir explicar e transpassar isso para uma outra pessoa. Esse desenho é um exemplo muito bom de que não necessariamente precisa ser uma coisa extremamente bonita, né? Pode ser uma coisa muito simples, às vezes, como eu falei, né, é sempre muito melhor. Mas daí, gente, não precisa ter tanto pânico de desenho. É uma ferramenta de estudo, é isso que a gente quer que vocês entendam. O desenho é uma ferramenta de estudo. Esse tracinho que tem no desenho, se vocês podem ver que ele fez um esportezinho, tudo sem com a distância, não tá assim, vamos colocar assim, exato, mas para ele isso é as alturas que ele estava chegando. Esqueci o nome dela aqui que perguntou onde que fica. Se eu não me engano, esse do Renzo Piano fica na Austrália. É de uma aldeia indígena na Austrália. Confirmar, mas se eu não me engano, é lá na Austrália mesmo. É Tijabou. Acho que não vou saber agora, não lembro. Mas, enfim. Aqui a gente tem um outro croquis. Esse daqui tá um pouquinho mais, né, elaborado. Mas a proposta é a mesma. Você pode ver que aqui ele faz o estudo... Até desenha aqui, eu acho que não é parafuso, mas é um tipo de ligação aqui, ó. Ele puxa aqui com as linhas de chamada, ele rabisca aqui a parte do estudo solar. É um desenho para ele. Você tem que ter isso em mente, que assim, muitas vezes desenhar... Isso aqui, quando você vai fazer uma prancha, quando você vai jogar tudo lá, finalizar, você não usa 100% do que você precisou usar de verdade. Você tem uma gama de materiais que você conseguiu ao longo do seu estudo, do seu processo, e aí você vai lá e só utiliza o final. Mas o processo, ele é o mais importante. É sempre muito importante, não joguem os croquis de vocês fora. Guardem, porque é importante o processo. Às vezes você esquece como foi que você fez para chegar em uma solução.
se você tem os seus croquis, se você tem o seu estudo, se você tem tudo isso, você tem um repertório de como você fez para chegar ali. Você não está imprimindo e-mail, não sei por quê. Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre os materiais como ferramenta de estudo. Essa é a hora que a gente mostra para vocês o que vocês vão usar no curso mesmo, de fato. Aqui a gente fez até uma brincadeira, né? Segura meu esquadro. Agora, a gente até comentou que essa é a hora que começa a doer um pouquinho mais no bolso. Essa é uma hora que dá vontade de chorar um pouco. Quem não tem muito dinheiro se prepara, mas é uma coisa que vale a pena se você for cuidadoso, cuidar direitinho, não perder. Vai durar, não vou dizer para sempre, né? Mas vai durar o seu curso inteiro com certeza, até depois disso. E fica também a dica de que é sempre bom quando vocês entrarem na faculdade, dá um tempinho antes, dá uma segurada, que às vezes os veteranos vendem os materiais. Aí você consegue comprar mais barato também. Sempre bom. Aí tá. A gente começa com a lapiseira, que é o mais importante, né? A gente tá falando de desenho. Aqui, eu e o Edson, a gente separou 2 exemplos clássicos, que é a Pentel e a Cis. A Cis, ela é muito mais barata do que a Pentel. A Pentel é cerca de R$27, 25, depende, né? Tem até umas mais caras, mas a média dessas aqui que estão aqui é mais ou menos isso. Dói no bolso, porque você tem que comprar pelo menos 4, né? Que são os 4 grafites mais, que a gente mais usa, que é o 03, 05, 07, 09. Então, já vai, assim, uns R$100 só nessa brincadeira. Mas, eventualmente, rola de você querer comprar uma Cis, né? Todo mundo passa por esse momento da vida que fala, eu não quero gastar R$27 numa lapiseira, eu vou comprar uma Cis que é, sei lá, R$10. Gente, essa lapiseira é um problema, sério. Ela caiu no chão, você não consegue mais usar. O grafite dela quebra muito fácil. Então, assim, às vezes, vale muito a pena, até para quem perde muitas coisas, vale mais a pena você investir numa melhorzinha. Esse é um ponto que eu vou falar para vocês. Invistam na Pentel, porque vale a pena, faz diferença. Na hora de você desenhar também, ela te dá mais firmeza, faz diferença de verdade, gente. E da Cis, eu não vou subjugar a coitada, tem a 2.0, que eu uso muito para fazer rascunho e anotação. É um grafite mais grossinho, logicamente que tem de outras marcas, mas eu acho que a Cis é mais barata. Como é 2.0, não faz muita diferença para mim. Então, assim, varia muito de gosto. Se você não quiser comprar de cara, compra uma, experimenta, vê como que você, né, de repente. E é isso, gente. Outra coisa que eu recomendo compra as de cor diferente. Tipo assim, a 03 você compra de uma cor, a 05 você compra de outra. Não compra tudo da mesma cor, porque fica muito confuso na hora de você usar. E também, às vezes, se você perder, é mais fácil de você encontrar ou de misturar com o seu amigo também, porque acontece. Todo mundo tem o mesmo material. Então... Vou dar também mais uma dica aqui para vocês. Vocês vão gastar muito, não só em relação à lapiseira, mas aproveitando o gancho. Essa lapiseira é cara. Eu sou representante desde o primeiro semestre. E eu não sei, eu acho que foi mais de 18 lapiseiras dessa que o pessoal perdeu. E aí quem acha, o pessoal me devolve. Aí eu procuro o dono. E todos eu achei. Mas já vi casos de aluno que não achou. Então, vocês têm que tomar cuidado, principalmente quando vocês tiverem aula quando tiver aula de desenho, né? Porque tem muita muvuca nas mesas, às vezes o professor quer fazer um aulão bacana e é nesse momento que cai a lapiseira no chão, ou você está distraído, vai pedir informação numa mesa e deixa a sua lapiseira lá, aí é da mesma cor da pessoa que está lá, aí não sabe se é a sua, se é a da pessoa, e é nessa que um monte de gente perde um monte de lapiseira. E a Pentel cara, é boa, eu tô com a minha até hoje e vai ficar um bom tempo ainda, porque elas realmente são muito boas. Mas às vezes a gente tem que correr para a Cis, economizar um pouco, quando tiver melhorzinho de grana, comprar uma Pentel. Mas quem já puder comprar a Pentel, compre e cuide. Seja zeloso por ela. Assim, uma coisa que... É colocar um adesivo, tipo uma Isso, era isso que eu ia falar. Uma fitinha. A gente usou muito na sala. Sim. Cada um usa uma cor. Ou gravar, sabe? Quem tiver comprar Pentel, que é metálica, essa parte de metalzinho, dá para gravar seu nome também, é uma dica boa aí. Bacana também. Mas, agora, gente,
Não comprem, porque eu fui dessas, eu comprei todas as minhas lapiseiras Cis e eu comprava os grafites dos bons e eu gastei tudo o valor da Pentel em grafite, tive que comprar tudo de novo. Não É a maior comprem, tristeza. faz um esforço, de verdade. Essa Pentel que eles estão mostrando é a melhor custo-benefício que tem. Vocês vão gastar caro, gente, mas assim, ela vai cair no chão, não vai te dar, vai quebrar a pontinha dela ali se quebrar, mas é uma lapiseira que ela é japonesa, né? Se eu não me engano, coreana, e ela é para isso, é para a vida. O Ela é para arquiteto aguentar o tranco. é para aguentar mesmo. Então, caiu no chão, vocês não vão ter problema. Aqui a gente tem um exemplo dos grafites, né? A gente até tem esse gráficozinho que é um bom quebra-galho. Os de nível mais técnico, ele tem uma dureza maior, ele esfarela menos, ele suja menos, e os mais artísticos são os de nível B maior, né? Para quem trabalha mais com design, moda, fica aí mais a utilização dos da esquerda, né? Que são 8B, 4B, até anotei aqui, ó, o HB, lápis 2B, lápis 4B, são os mais utilizados dentro do design. Os de nível técnico a gente geralmente usa mais para o lado do H. Eu nem sei, HB, né? Eu acredito. O Gabriel tinha até comentado, né? Que quanto mais próximo do H, quanto mais alto o H, menos grafite tem, né? Ele mistura com argila, se eu não me engano, e aí deixa ele menos poroso, né? E aí por isso que ele esfarela menos, enfim. Aí fica aí a dica também. O grafite também vale a pena você investir num grafite bom, né? Porque quando quebra muito fácil, não é legal também. Você ficar toda hora trocando, você perde muito tempo, às vezes suja a mão. Sujar esses 2 dedos aqui é um pecado na hora de você for desenhar, porque você vai bater na folha e vai sujar. Evitar, né? Beleza, agora a gente passa para a parte das borrachas. Que aqui a gente tem muitas borrachas, né, Edson? Muitas. Então, a gente tem a basicona. A gente tem a basicona, que é a borracha branca, que todo mundo usa, né? Essa do lado esquerdo. A caneta Pentel, caneta borracha, que é o maior quebra-galho da vida, porque ela apaga... assim, às vezes você quer apagar só um pedacinho do desenho, né? Essa borracha maior zona, ela apaga tudo. E aí você quer delimitar um espaçozinho, um errinho assim, que você... né? E aí você vai e utiliza essa borracha. Edson, quer falar do mata-gato? Então, ó, Mata-Gato, gente, eu acho que por mim mudaria de nome. Eu acho que tinha que ser Salva-Vidas ele. Porque, cara, em desenho técnico, os professores querem perfeição. Então vai chegar um momento de vocês que eles vão cobrar essa perfeição. E algumas pessoas erram muito ou usa borracha demais, mancha. E vai ter momentos que você olha esses pontinhos, né, que vocês vão usar para apagar as coisas, vocês vão precisar dele muito. E eles vão te salvar na hora de tirar aquela nota mais alta. Porque eu acho que deve ser salva-vida, Vanessa. Porque, meu, isso aí já me ajudou demais. O desenho fica perfeito, gente. Pô, passei um risquinho de nada aqui. Em vez de passar... Porque vocês vão trabalhar com, às vezes, medidas muito próximas uma da outra. Então, você não pode apagar aquela linha porque já está perfeita. E o mata-gato, nossa, te dá aquela ajuda, o desenho fica limpo, perfeito. Como que funciona? O mata-gato tem esses espaços vazios, né? Aí tem o desenho, e aí vamos supor que você quer apagar um pedacinho pequenininho da linha. Aí você vai lá, posiciona o mata-gato com esse pedacinho que você quer apagar. Tem o formato da linha também, quando você quiser apagar a linha inteira, né? Sem apagar as de cima. Você posiciona ele funciona como se fosse um molde, né? Então você coloca ele lá, vem com a canetinha borracha e apaga só aquele pedacinho de nada. E isso faz uma diferença enorme. Pequenos detalhes fazem a grande diferença quando você está fazendo desenho técnico. Vocês vão acabar percebendo que até a grossura do grafite implica em alguma coisa. E eles cobram muito desenho técnico, gente. Cobram bastante. Fora esse, a gente tem o limpa-tipo. Para a galera de design, acho que é mais conhecido, né? Que é tipo uma massinha, assim, parece uma, né? E ela também serve para apagar. O bom dela é porque você consegue apagar gradamente, né? Tem um efeito bom, às vezes até para o próprio desenho você utiliza. E, por último, essa borracha da Pentel, que está no canto superior direito.
parece um chicletinho que ela apaga até os seus maiores pecados, porque, de verdade, ela só não faz miojo para você, mas ela apaga assim, que é uma beleza. O risco que você acha que não vai sair, você pode usar essa daí que funciona. Sobre desenho, se vocês ficarem curiosos, calma que a gente vai falar ainda mais profundamente sobre desenho especificamente na aula de quinta-feira, né? Que não é necessariamente uma continuação dessa, só para deixar bem claro. Essa borracha da Pentel, a Hipolimer, ela é ótima para usar com mata-gato, porque ela é fininha e ela cabe ali direitinho. Então, e outra coisa, é a borracha que quase você não quer emprestar, que você quer cuidar. A borracha ó. É a borracha que você regula para os outros. É verdade, não. Porque é para não gastar mesmo, de verdade. Segura. E ela é cara também, né? Vamos combinar. Gente, eu tenho uma prima baratinha que é excelente. Pode falar. Já deixa aí, porque a gente... Como é que é o nome dela? Ela é da Faber-Castell, da linha Soft Técnica. Só que tem que comprar das coloridinhas, verde, rosa ou azul, porque a branca esfarela muito. Mas ela paga tão bem ou até melhor, às vezes, que essas duas aí. E ela custa, tipo, R$4. Custo-benefício aí no mercado, Carmen sempre tem umas dicas ótimas. E o limpa-tipo pro pessoal de moda é essencial, viu? Porque, e para quem for fazer os croquis mais artísticos de design também, porque a Vanessa falou, tira o pigmento do desenho sem apagar. Então, se você forçou muito o lápis ali, você queria que fosse mais claro, ao invés de você apagar tudo, você pressiona o limpa-tipo e ele tira o excesso de pigmento. Essa é a função. Perguntaram aí nas mensagens se os professores vão passar o material. Vão sim. Eles vão falar a mesma coisa que a gente está falando. Quem tem condição compra tal marca. Vão explicar as melhores marcas que eles usaram na vida deles, que eles usam até hoje. E vão falar, ó, traz isso, não traz aquilo. Eles vão ditar para vocês tudo que vocês precisam. Não se preocupem. Logo na primeira aula, primeira semana, eles já vão dizer para vocês o que vocês vão ter que comprar. Geralmente eles até avisam antes quando vocês precisam levar esse material, porque você vai sair de casa com um monte de coisa. E é um trabalho, às vezes, para quem pega metrô, ônibus, essas coisas tudo lotado. Pegava, né? Saudades dessa vida de pegar transporte público. Mas eles geralmente até avisam, trago na próxima aula o material, entendeu? E aí eles passam a listinha certinha para vocês. A gente está aqui mais dando essas dicas de, tipo, como usar, qual que é melhor, qual que vale mais a pena. Que falta aquela sinceridade, tipo, às vezes o professor é um pouco carrasco e fala, não, compra esse aqui, aí você vai ver R$300 o negócio. E às vezes a Carmen tem uma solução de R$4 que a gente sempre tá muito ao fim de aderir, né? Porque se tem uma coisa que a gente quer economizar dinheiro. Óbvio que tem coisas que vale muito a pena, é questão de custo-benefício. Como a lapiseira, não deixei de comprar, pelo amor de Deus, que é um arrependimento. Aqui a gente tem um exemplo de esquadro. Para arquitetura, a gente usa 30 e 40 graus, esse jogo. Não estou falando que a gente não usa esse da esquerda com medidas, porque eu já fui desmentida pela Carmen, que falou que usa também às vezes, mas o usual é a gente usar esse da direita. Esse da direita, ele não tem medida. A gente deixou aí duas marcas, que geralmente são as que os professores pedem, que é a Tridente e a Dezetec. O esquadro, importante falar que ele serve para você usar para riscar. Então, geralmente, você marca uma coisa e você usa o esquadro para riscar. E outro ponto também é que o esquadro, ele é reto. Ele tem um corte reto. Esse daqui, ele é chanfrado. Então, quando você vai riscar com a lapiseira, ele não sobe em cima do esquadro, ele permanece no local. Já fica a dica também, a lapiseira você geralmente tenta o máximo riscar com ela mais vertical possível, né? Não deita ela, fica com ela em pezinha. Para dar Ai, gente, qual que é? A espessura correta, né? E o esquadro também para cortar, assim, só aquela coisa, é um pouquinho caro, nada extraordinário, em torno de uns 30, 40 reais no máximo, depende de onde você for comprar. Mas é uma coisa que dura bastante. Se você não acertar a cabeça do seu colega com isso, vai durar, não vai quebrar, não.
E o esquadro da esquerda, que é o com medida, não que você nunca vai usar na sua vida, mas você consegue viver bem sem ele. Esse daqui é o kit de réguas de modelagem. Para o pessoal de design de moda, vai precisar disso daí. Papel craft para fazer os modelos também. Aqui embaixo a gente tem giz de riscar tecido, que também usam bastante. Eu não tenho tanta propriedade para explicar para vocês qual o melhor material, se é o de madeira, se é o de... Qual é o nome do material? Do outro, que é tipo um plástico? Isso, acrílico. O de acrílico. Mas com certeza os professores eles vão também dar uma opinião. Ai, meu Deus do céu, essas curvas aqui, E depende. Essa eu posso comentar um pouco, porque a minha amiga me ajudou. Toda, Carmen. Os dois são válidos. Por exemplo, essa daqui, que tem cheio de curvinhas, se chama curva francesa. A gente usa também na arquitetura, só que a gente usa de acrílico. Em moda usa essas assim de MDF, porque tem tecido que você não consegue enxergar onde você está riscando, né? No papel, a gente sempre sabe onde a gente está riscando no desenho. E não que peraí, não falei errado. Não que a gente não veja, né? Mas no tecido, se você estiver fazendo um tecido brilhante, por exemplo, o reflexo do brilho do tecido atrapalha por ser transparente. Então, uma coisa fosca é melhor para você conseguir fazer os traços com mais precisão. É isso, essa é a diferença. Muito obrigada, Carmen. Então, já fica aí a dica para quem é de moda. Eu acho que vale mais a pena, então, nesse caso, comprar esse para moda, né? Ainda nessa questão, para todos os cursos de design, para arquitetura também, a gente tem tintas e marcadores. Para urbanismo, principalmente, e para desenho de paisagismo, a gente vai usar tinta guache. Essa tinta TGA também é usada em design de moda, em todos os designs. Ela é uma tinta guache, mas ela é uma tinta guache que ela rende absurdamente, assim. Eu comprei uma vez na minha vida e tá lá até hoje, não seca, se você fechar direitinho, se você cuidar, né? Ela permanece intacta, ela é muito boa. Você consegue usar ela até como se fosse aquarela, o efeito dela com água também é muito bom. Os pincéis que a gente tem aqui é o brush, para design de moda, os mais utilizados são o tamanho 2 e 8. Também fica a dica para os cursos de design no geral e para arquitetura, sempre procurar papéis com uma gramatura um pouquinho mais alta. Por quê? Quando você usa esse tipo de marcador, ou quando você vai pintar, quando você vai usar até aquarela, tudo. Tem que ter muito cuidado para a tinta não transpassar o papel. Então, é muito melhor para a gente, até às vezes para a qualidade, para a maior absorção do papel da tinta, e você conseguir ter um aproveitamento melhor do pigmento, um papel com gramatura mais alta, cursos de design que utilizam bastante de 120 para mais. A gente não precisa tanto, né? Às vezes sim, mas geralmente 110, 100 tá bom. E é isso. Uma coisa que a gente usa bastante e vale a pena comprar, apesar de também ser mais ou menos caro. Magic Color, dentro dos marcadores, é o maior custo-benefício, porque assim, é um pouquinho caro, mas é bom. E também tome muito cuidado, porque nem sempre a cor da tampa é a cor do marcador. Então, às vezes você vai usar, testa antes. Tem o que as pessoas costumam muito fazer, que eu também fazia, tem um papelzinho, de gramatura alta, e vão passando o marcador e coloca o número na cor, porque aí você vai ter que saber qual cor de verdade que é ele, entendeu? E nesse papel é sempre bom ter junto com a caixinha e tal. Esse daí é uma caixinha grande, tem uma caixinha menor de 6 cores, que também é super viável. Para quem conseguir investir na Magic Color, eu coloquei aqui. As minhas, desde o primeiro semestre, estão todas, não perdi nenhuma. Outra que você tem que tomar muito cuidado, principalmente ela de urbanismo, vai ter mesão, vai ter um monte de aluno. Então, essa volta lá para
para a segunda série, quando a mãe colocava o nome nas canetinhas, um papelzinho, é bom colocar. Porque, às vezes, você... cadê a minha azul tal? Aí, a sua... Você pega a do fulano, que a tinta tá acabando, e a sua que tava com a tinta inteira acabou ficando com a pessoa. Então, também é aquele tipo de coisa que você empresta, assim, pro melhor amigo, mas você empresta com aquele certo ciúme. E também tem que ter cuidado. Uma coisa que eu aprendi na arquitetura, gente, nesses 4 anos, é que, a gente tem que zelar, porque os materiais são caros, e nós levamos isso depois. A gente, depois de formado, no máximo acabou, nós vamos comprar outro. Só uma coisa, Vanessa, bolômetro. A gente esqueceu de colocar o bolômetro ontem, de lembrar. Isso também é um material que vocês vão usar, até em design também. E ele é muito útil. A gente até lembrou de colocar algumas dicas que a gente usa em desenho com ele, mas aí a gente fala depois na outra aula que a gente vai ter sobre desenho. Mas bolômetro também é uma coisa muito prática de ter. Faz falta quando você não tem. A gente passa agora para caderno e bloco. Eu posso falar especificamente para arquitetura. Tem as suas ressalvas. A Carmen é uma das pessoas que usa caderno com pauta, mas no geral os professores abominam caderno com pauta. Assim, nível ódio mortal, entendeu? Ele vê um caderno com pauta, ele não quer. Se acostumem a usar o caderno sem pauta. Porque, assim, desenhar com umas linhas pré-existentes faz muita diferença. E a gente é aquela coisa, a gente tem que exercitar, trabalhar com a liberdade do braço, a liberdade do olhar, para a gente ter noção espacial do que a gente está fazendo, do que a gente quer representar. Então, faz diferença. Você pode ter um caderno com pauta, se você quiser. Se você falar assim, não, eu quero ter, porque eu quero, sei lá, anotar, escrever minhas poesias, não sei. Daí, beleza, tudo bem. Só que para desenho, o ideal é você não ter pauta. Agora, para as aulas, quando você tem aquela aula de história da arte, aquela aula um pouco mais teórica, aula de estrutura, e você quer anotar, eu tenho o caderno pontado, é o meu queridinho. Isso daí serve para todas as matérias do universo. Para mim é o melhor investimento possível, porque ele é muito bom para anotar, ele não tem aquela poluição visual, né, que já começa por aí de todas aquelas linhas. Mesmo assim, você consegue seguir uma linha reta, porque você tem os pontinhos para te guiar, e você também pode usar os espaços entre eles como escala. Então, acaba sendo um bom tipo de caderno para você fazer anotação, para você fazer aquele rascunho de viga, para você fazer um desenhozinho de dos tipos de pilares né, que a gente estuda na história da arte. É muito bom. Então, se você não consegue desapegar da linha, no geral, e quer passar para... assim, não quer ser tão radical e só usar sem pauta, por mais que você vai acostumar, depois você vai começar a gostar, vai por mim. O caderno pontado é uma ótima solução, gente, de verdade, invistam muito. Porque eu comprei no primeiro ano eu comprei um para mim. E aí, eu numa lojinha, era tipo assim, R$15 o caderno e eu usei ele o ano inteiro. E todo mundo da minha sala amou e acabou que eu voltei na loja e comprei mais 20. Pra todo mundo da sala, todo mundo falou, me deu dinheiro e falou, comprou lá pra mim? Eu voltei, o cara até ficou assustado. Falou, meu Deus do céu, né? Falando É muito bom, de verdade. Só dar também uma dica. Quem já escreve de letra... só lembrando, acho que foi o Flávio, o Fernando, que mandou mensagem que já tem ciúme do material dele. Continue assim. Quem já escreve de letra de forma já é um diferencial, galera. Porque eles são chatos em relação a carimbo. Então, tem uma aula só para fazer essas letras de forma. E ela é chata. Eles vão pedir uma folha específica para treinar. Volta para a segunda série de novo, fazer aula de caligrafia, né? Eles pedem para treinar essa letra de forma, porque realmente acaba sendo mais fácil com ela no caderno assim, do que com a letra comum direta. Então, quem puder já ir treinando letra de forma... Treina bastante, torna um visual. Quem já escreve, só continua. Mas quem ainda não escreve, já vai dando uma treinadinha, porque letra de forma também vai ajudar vocês bastante agora, em tudo. Pega o hábito de fazer letra de forma, porque quando você faz desenho técnico, você não escreve à mão, na letra cursiva, né? Você escreve tudo em letra de forma mesmo. Bastão, né? Que falo também. Isso, bastão. A gente vai mostrar um pouco mais do carimbo também na aula que a gente vai falar mais especificamente dos desenhos, né? Aqui, a gente tem... Você tem o escalímetro aí, Edson? Tenho. Aí, ó, a gente tem aqui a régua, que não que a gente também não use, mas
não costumamos mais usar tanto dentro da arquitetura. Design também, acredito que não. O que faz a diferença para design, para arquitetura, às vezes é o uso da escala, que as escalas que a gente usa são diferentes. Para quem não conhece escala, a gente também vai explicar na outra aula. Mas o que você precisa entender é que essa reguinha que está do lado aqui, se chama escalímetro. Ela parece um Toblerone, é um triângulozinho assim, e ela tem 2, 3, 4, 6 escalas. É isso mesmo? Sou de humanas. É isso. Ela tem 6 escalas, né? Ela tem um para 100, um para 50, um para 25, um para 75. E é essa escala que vai te guiar no desenho. Aquela coisa que eu falei, a questão de proporção. Uma coisa que é desse tamanho, tem que virar desse tamanho, vira desse tamanho, mas a representação disso dentro da medida é a mesma. Pode parecer confuso agora, calma, a gente vai dar tudo certo. Uma dica sobre escalímetro. Se você